Graça e paz, família de Deus. Vamos encerrar hoje o Evangelho de Mateus, último capítulo 28. Nós vamos falar sobre os versículos finais desse capítulo 19 e 20, onde encontramos aqui o texto conhecido como a Grande Comissão, ou seja, a ordem de Jesus aos seus discípulos para ir e fazer discípulos. Observemos que essa ordem de Jesus não era apenas para os discípulos da época, para os ouvintes principais e originais ali de Jesus, e também ela não é uma ordem para os obreiros apenas, para as pessoas que têm alguma função específica na igreja. Observemos que Paulo, quando escreve aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, ele fala do ministério da reconciliação. E o ministério da reconciliação foi dado a todos os crentes. Então nós temos que entender que isso é uma responsabilidade de todos os cristãos. Anunciar o sacrifício de Jesus, ensinar a respeito dos benefícios da responsabilidade do Evangelho. Isso foi dado como responsabilidade a todo cristão. E cristão de todos os tempos. Observe que Jesus encerra o versículo 20 dizendo: "E eu estarei com vocês até o fim dos tempos", ou até a consumação dos séculos, dependendo da tradição que você lê. Ou seja, para todos os cristãos de todos os tempos, até que tudo se finde, essa foi dada a responsabilidade e Jesus estaria com todos eles para o exercício dessa tarefa. Então nós temos que entender isso. Outro aspecto que nós temos que entender é que nós temos que fazer discípulos para Jesus ou de Jesus e não nós. Apesar de que nós vamos ser os referenciais que essas pessoas vão ter inicialmente do que é ser cristão, do que é o evangelho, porque observe que Paulo mesmo disse: "Sede, pois, meus imitadores", porém ele deixou bem claro: "como eu sou de Cristo". As pessoas deveriam olhar para Paulo, mas observar nele características de Jesus. E aqui nós vemos o grande desafio, porque muitas vezes nós encaramos ou ensinar as pessoas, como Jesus disse aqui, ensinem elas a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. Nós muitas vezes nos equivocamos, pensamos que ensinar envolve muito o falar, como se nós estivéssemos falando de uma sala de aula, de uma transferência de conhecimento apenas, mas não é isso. Discipular não é isso. Observe que os discípulos de Jesus não foram enfiados dentro de uma sala de aula. Eles caminharam com Jesus todos os dias durante 3 anos e meio. Eles observaram a vida prática de Jesus. E é isso que Paulo disse: "Sejam, pois, meus imitadores", ou seja, pratiquem o que eu pratico, façam o que eu faço, observem a minha vida prática, e assim vocês vão entender quem é Jesus e o que Jesus espera de vocês. E a vida prática do Evangelho, a vida prática cristã, ela envolve isso. Obediência aos mandamentos de Jesus. Observe que Cristo disse: "Ensinem eles a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado", ou ensinem eles a obedecer os meus mandamentos. A marca do discipulado realmente é essa, é uma vida de obediência a Jesus. Uma vida de obediência aos preceitos e os conceitos que Jesus traz para a nossa vida, para que possamos ver uma vida prática de acordo com aquilo que Ele realmente deseja em nossas vidas. E nós, quando temos essa incumbência de ensinar as pessoas, temos que ensinar também com a nossa vida prática. Temos que buscar no Senhor a capacidade e a virtude do alto de transmitirmos isso para as pessoas de forma que possa realmente impactar a vida delas, não somente a mente, mas possa impactar o coração, que eles possam ver em nós o exemplo, possam ver a vida de Cristo fluindo de nossas vidas, possam ver uma vida transformada, onde as práticas do Evangelho são notadas e que as pessoas também possam, assim, sentir o desejo de obedecer ao Senhor por entender que realmente a vida com Jesus é uma vida que vale a pena. Paulo, quando disse que não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo homem. Exatamente isso, o Evangelho, a prática cristã, a vida prática de um cristão, ela que, baseada no Evangelho, tem o poder de transformar a vida das pessoas, tem o poder de levar o homem ao conhecimento da salvação e a viver a salvação em Cristo Jesus, somente através daquilo que é o Evangelho, as boas novas daquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus requer de nós como resultado do seu penoso trabalho. Essa é a mensagem que encontramos aqui. Sim, realmente é uma tarefa difícil, é uma responsabilidade, como eu disse, para todos os cristãos, que traz sobre nossos ombros um peso de responsabilidade, mas a grande notícia, a notícia maravilhosa que temos, nós encontramos no versículo 20, que Jesus disse: "E eu estarei com vocês até o fim dos tempos". Ou seja, nós não estamos sozinhos nessa responsabilidade. Nossas limitações não podem ser barreiras para nosso exercício desse processo de discipulado.
porque o Senhor está conosco. O Senhor estando conosco, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, o poder dele se aperfeiçoa nas nossas debilidades, se manifesta nas nossas vidas, nos capacitando pelo poder do Espírito Santo e pela habitação dele em nossas vidas, nos capacitando a obedecer esse ID do Senhor. E assim nós possamos ser revestidos de ousadia, de fé e coragem para prosseguirmos na nossa tarefa de anunciarmos a Cristo, anunciarmos as boas novas, de ensinar as pessoas através de uma vida prática como eles devem também viver de acordo com a vontade de Deus para todo aquele que nele crê. Amém? Que nós possamos ter essa fé, essa confiança de que o Senhor realmente está conosco. Ele está nos sustentando, está nos fortalecendo, nos guiando nessa tarefa e Ele sempre estará conosco, nos capacitando para que assim outras pessoas conheçam o Senhor, porque assim como Paulo escreveu também a Timóteo, que o desejo de Deus é que todo homem chegue a ser salvo e chegue ao conhecimento da verdade. E para isso o Senhor nos incumbiu do ide e anunciar o evangelho e de fazer discípulos de todas as nações. Alguns Deus chamou para ser anunciantes aqui do evangelho das boas novas, para fazer discípulos próximos de si mesmo, como vivemos lá em Atos, na Judéia, outros na Samaria, um pouco mais distantes, e outros até os confins da terra, aqueles que são chamados para fazer missões transculturais, que chamamos, que é anunciar e fazer discípulos em outras nações. Seja qual for o lugar onde Deus quer te usar, entenda que a palavra do Senhor diz que Ele é fiel, é o que vos chama e também o fará. Se Ele vos chamou, Ele vos capacitará e estará com você em todo o tempo para que você exerça o seu chamado. Assim nós cremos e assim nós oramos a Deus para que isso se torne verdade em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te damos graças pela tua fidelidade, pelo seu amor que se manifesta sobre nós e por sabermos, ó Pai, que nós não estamos sozinhos. Sabemos que o Senhor nos deu uma grande responsabilidade de ir e fazer discípulos, ó Pai. Alguns bem próximos, outros nem tanto, outros muito distantes do seu lugar de origem. Mas nós sabemos, ó Pai, que o mais importante é que nós temos que dar testemunho do seu poder, do poder do Evangelho, ensinando as pessoas, ó Pai, não apenas com palavras, não como eu disse aqui muitas vezes pensando que isso se reduz à transmissão de conhecimento, mas sim, ó Pai, dando testemunho, testificando daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor fez em nossas vidas e que o Senhor deseja fazer na vida de outras pessoas. E é isso, ó Pai, possa despertar na vida das pessoas o desejo também de obedecer a Tua palavra e andar segundo os Seus preceitos. E que possamos entender, Pai, que a palavra do Senhor, descrita aqui, é a verdade, que o Senhor estará conosco até os confins, aliás, até a consumação dos séculos e até o fim dos tempos. Que a Tua presença certamente estará conosco e nos fortalecerá nessa tarefa, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Se você possa obedecer o ID de Jesus, anuncie o Evangelho, faça discípulos, conduza pessoas ao conhecimento de Jesus através da sua vida, do seu testemunho. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se você puder, deixe seu joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever e assim você estará também ajudando o canal a crescer e que essas mensagens cheguem mais longe para o louvor e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe.